Já usei vários tipos de droga, já usei êxtase, LSD, cristal, cogumelo, lança-perfume, vários tipos. Eu nunca precisava ter dinheiro para poder usar. Sempre me davam e eu sempre tomava, independente de dinheiro. A droga mais forte que eu usei foi o cogumelo. A alucinação que me deu é de ver coisas diferentes, ver as coisas coloridas. A durabilidade dele é de 5 horas ou mais. Depois que o efeito passa, você vai dormir, ainda você continua tendo espasma. Parece que você está dormindo, mas você ainda está naquela sensação de drogado mesmo. Fui para casa de um amigo, comecei a beber e comecei a cheirar cocaína, e foi a noite inteira, de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, ia lá e cheirava, e fiquei a noite inteira cheirando. Na hora que eu fui deitar, eu não conseguia dormir, levantei da cama, eu achei que estava entrando em overdose, porque meus braços começaram a inchar, o coração acelerar, com medo de tudo, um pânico mesmo que dá, assim, que causa na pessoa. Eu já vi uma cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, que foi uma pessoa que tomou 12 balas e começou a ter convulsão e se morder e sangrar a boca, e eu fiquei sabendo que depois essa pessoa morreu devido à quantidade de droga que ele usou. Saía para as festas e olhava assim, eu não estava drogada, e olhava em volta as pessoas drogadas. Eu pensei comigo, o que eu estou fazendo da minha vida? De ver as pessoas assim, drogadas e brigando por causa de drogas. É horrível, assim, parece que as pessoas estão com alguma coisa ruim dentro do corpo, brigando, chegar a brigar por causa de droga, como se aquilo fosse uma coisa boa. Quem descobriu foi a minha tia, e numa segunda conversa eu abri o jogo e falei que eu era uma pessoa viciada. Ela percebeu devido às minhas atitudes em casa, né? Me trancava no quarto e não queria falar com ninguém. Não queria mais aquilo pra mim, de viver em função de uma coisa que não ia me dar futuro, que eu só ia me afundar cada vez mais. Quando eu parei com as drogas, eu percebi a diferença, né, com relação à minha família. Como eu falei, eu não tinha vida social, eu não queria falar com ninguém, e a partir do momento que eu me distanciei dessas coisas ilícitas, eu consegui manter uma vida mais sociável, né, com a minha família mesmo. Essa viagem eu não quero mais fazer, porque eu sei que muitas das vezes, como aconteceu com amigos meus, não teve mais volta. Eu nasci no interior e minha mãe eu não conheci ela nem ninguém por parte de mãe. Meu pai é um alcoólatra também. Quem me criou foi minha avó até os 13, 14 anos, e minhas tias, né? Minhas 3 tias, mães, amigas. Eu comecei cedo, né, no mundo do álcool, das drogas. Eu comecei com 8 anos a fumar cigarro, com 10 anos ao álcool, né? Eu já comecei direto na pinga pura, né? Conheci a maconha com 14, a cocaína inalável com 15, injetei com 16 e conheci o crack com 22, 23 anos, né? Saí da minha cidade com 16 para 17 anos, vim para a capital e foi o começo do meu fundo de poço, né? Porque aqui eu conheci o crack e na falta do crack eu fazia uns aviões, né, para poder sustentar o meu vício. Através do álcool eu comecei, né, na química mesmo, né. Eu tomava 4 litros de pinga por dia e ultimamente, eu não ficava bêbado com a cachaça, mas eu queria ficar louco, eu queria ficar no clima mesmo, e não conseguia. Aí que eu partia para as drogas, né. Partia para pedra, cocaína. Cocaína foi poucas vezes, mas o crack mesmo, né. E minha família mandou um dinheiro para eu pagar a pensão onde eu morava, e eu acabei gastando esse dinheiro na favela, na Boca, né.
E eu acabei gastando esse dinheiro com crack. E fui para a rodoviária da capital. Fui para a rodoviária ali, fiquei 15, 20 dias. Nesse tempo eu passava o dia inteiro na rodoviária, acharcando, que a gente diz, né? Pedindo para poder usar à noite, né? E ali eu vi o meu fundo de poço, realmente a minha ruína, né? Porque eu estava muito debilitado. Eu cheguei a pesar 49 quilos, 48 quilos. Uma sexta-feira foi meu último porre. Eu tomei 3 litros de Undenberg, né? Amargo, raiz amargo. Levei 1 litrão de 51 de cachaça embora para minha casa. E no outro dia acordei. Fui levantar, não consegui levantar. Fraqueza, fazia quase uma semana que eu não comia. E eu daquele jeito eu vi que eu ia morrer. Eu senti a morte do meu lado, assim. Eu queria levantar. Ingressei em Alcoólicos Anônimos, onde realmente ali eu descobri a fatalidade de minha doença, né? Eu não parei pelo amor, eu parei pela dor. Todas as drogas, no caso substâncias psicoativas, elas têm em comum é que elas geram prazer. Porque se nós fizermos um comparativo, eu não conheço ninguém que seja viciado em chá de alface, né? Então talvez isso distinga o porquê da importância da substância como geradora de prazer. E prazer, ele tem mecanismos cerebrais que justificam. E o mecanismo cerebral mais específico que nós temos é a ação das drogas numa área chamada núcleus accumbens, que fica localizado na área tegmentar ventral, no mesencéfalo do nosso cérebro. E esse núcleus accumbens, ele está diretamente relacionado ao sistema de recompensa cerebral. A dependência hoje é classificada, então, como uma situação em que a pessoa tem vários fatores que contribuem para que ela tenha dificuldades em parar o uso daquela substância. O que as drogas têm em comum é que elas alteram essa atividade na pessoa. Então nós temos as substâncias estimulantes do cérebro, e aqui a gente pode citar, por exemplo, as anfetaminas, que são as chamadas boletas, emagrecer, os rebites, que muitas vezes profissionais do trânsito, motoristas usam para ficar acordados, né? Nós temos também a cocaína, e não só a cocaína na sua forma aspirada, como também uma droga que acabou se transformando na epidemia que a gente comentou, que é o crack, que é derivado da cocaína. Além então dos estimulantes, nós temos também os perturbadores da atividade do sistema nervoso central. E nos perturbadores nós temos, por exemplo, a maconha, né? Nós temos também o ácido lisérgico, ou LSD, nós temos também cogumelos, nós temos também, por exemplo, o santo daime. O tratamento existe, é possível, as pessoas podem ser recuperadas, como por exemplo o próprio crack. O crack, ele realmente é avassalador na vida de uma pessoa, mas existe tratamento, sim. E o principal que nós temos é a compreensão, é nós termos informações corretas, para assim a gente poder abordar de uma maneira mais eficaz. Então, talvez como talvez como até um conselho, o que eu poderia dizer seria, em relação às substâncias, o evitar usar, né? Em especial para as pessoas jovens, porque ele pode ficar alterado, inclusive nós não sabemos em que dimensão. Então o melhor a fazer é não usar, porque se alguém talvez estiver buscando níveis seguros de uso de substâncias, nós não temos níveis seguros de uso de substâncias. Então, se fosse dar um conselho, eu diria evitar o uso.